Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 23. Nós vamos encerrar a exposição bíblica que nós começamos no sábado passado. Efésios, capítulo 1, a partir do 16. Amém, meus irmãos? Que nos diz assim a palavra de Deus: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados aos olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade e poder, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Amém? Senhor, essa sua palavra traga iluminação para a igreja, ilumina a mente do pregador, o seu raciocínio, ilumina os ouvidos da igreja, Pai, para que eles possam ouvir a sua palavra, Senhor, e posteriormente aplicar na sua vida diária. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, aqui já no versículo 16, Paulo, ele faz uma oração por essa igreja aqui de Éfeso. Como vocês sabem, nós falamos isso aqui no sábado passado, Éfeso foi uma igreja espetacular. Por quê? Porque foi uma igreja que viveu no meio da promiscuidade, no meio de uma geração cheia de pecados, não é? Vocês lembram do que eu falei na semana passada? A cidade de Éfeso era a quinta maior cidade de Roma, do Império Romano, e lá eles tinham um templo da deusa Diana, de Artemis, um templo que demorou 200 anos para ser construído, e o culto para essa deusa envolvia o quê? Envolvia centenas e centenas de prostitutas que ficavam ao redor desse templo, à luz do dia, e transavam com qualquer um que viesse, à luz do dia. Agora imagine Paulo chegando nessa igreja e tentando plantar uma igreja em uma cidade como essa. E ele consegue ganhar algumas pessoas para Cristo naquele lugar, e as pessoas que ele conseguiu ganhar para Cristo, essas pessoas conseguem se manter puras, íntegras, determinadas na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não foi fácil para aquela igreja, mas aquela igreja, ela conseguiu fazer isso. E, de acordo com o versículo 16 ao 17, Paulo, embora ele vê que a igreja dos Efésios tem essa característica muito boa, muito legal, ele ora mais ainda por esta igreja. E ele ora para quê? O versículo 16 e 17, Paulo ele mostra aqui qual é o pedido a Deus que ele faz por essa igreja. Ele ora para que a igreja dos Efésios conheçam melhor a Cristo. Veja bem, Paulo ele não está orando para que aquela igreja ganhe um templo maior, para que aquela igreja seja bem mais sucedida financeiramente. Não, essas coisas são boas. Mas melhor do que essas coisas, meus irmãos, é conhecer a Cristo. Conhecer Cristo. Então Paulo ele enfatiza a oração dele nesse tema. Eu oro, eu suplico a Deus para que vocês conheçam mais a Jesus Cristo. Irmãos, isso não parece novidade, mas é. Mas é. Porque tem pessoas que não conhecem Cristo, meus irmãos. Tem pessoas que conhecem Cristo como conteúdo, não é? Conhece Cristo como matéria. Jesus, aí vai estudar uma disciplina chamada Jesus. Mas não é esse tipo de conhecimento que Paulo quer que aquela igreja tenha. Não. O conhecimento que Paulo ora para que aquela igreja tenha sobre Cristo é o conhecimento íntimo. É um relacionamento pessoal. Não apenas uma matéria, não apenas Cristo como um conceito, né?
Quem é Jesus? O Filho de Deus. E é somente isso que as pessoas sabem. Quem é Jesus? Não é aquele que morreu na cruz. Não, não é esse tipo de conhecimento apenas que Paulo quer que a igreja de Éfeso tenha. Não. Paulo quer que eles tenham um relacionamento mais estreito com Cristo. Amém? O nosso alvo, irmãos, tem que ser esse. Nós não podemos ter outro tipo de alvo na nossa vida. Nós temos que traçar uma meta como cristãos. E a nossa meta como cristãos deve ser essa: conhecer melhor a Jesus Cristo. Agora, por que Paulo ele faz essa oração? Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Quem é o modelo da sua vida cristã? Eu ou meu irmão? Não. É Cristo que é o nosso modelo maior. Amém? É claro que nós temos que pegar o exemplo de Paulo, né? Paulo dizia: me imite porque eu imito a Cristo. Mas o nosso modelo maior é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então por que ele faz essa oração aqui? Porque Jesus é o nosso modelo. E quanto mais nós soubermos a respeito de Cristo, mais perto dele nós estaremos. Mais próximo de Cristo nós vamos estar. E quanto mais perto de Cristo, irmão, nós estivermos, o que vai acontecer com a nossa vida? Se estivermos mais perto de Cristo, conhecendo Ele, mais próximo dele, o que vai acontecer com a nossa vida? Primeiro, nossa vida será cheia do Espírito Santo de Deus. Segundo, vamos ter mais força suficiente para resistir ao pecado. É isso que nós vamos ter se nós ficarmos mais perto de Cristo. E se nós ficarmos mais perto de Cristo, buscarmos isso para a nossa vida, irmãos, com certeza, nós vamos nos tornar como Ele. As pessoas vão olhar para nós, para mim, para você, e não vai dizer: olha, vai um crente, não é? E esse nome crente já está no sentido pejorativo da coisa mesmo. Irmãos, nós temos que ser conhecidos não é como crente apenas. Temos que ser conhecidos como cristãos. É mais forte. Cristão soa mais forte. Cristão exerce mais responsabilidade nesse nome. Por quê? Porque eu carrego a imagem de Cristo sobre mim. Eu sou um representante de Cristo aqui nessa terra. A igreja, ela representa Cristo aqui nessa terra. O povo fica atrás de Cristo. Cadê Cristo? Cadê Cristo? Onde é que eu acho Cristo? Eles podem achar Cristo na minha vida e na sua vida. Mas quando é que eles podem realmente achar Cristo na minha vida? Quando? Quando eu busco conhecer Cristo melhor. Quando eu busco mais intimidade com Cristo. Quando eu busco mais relacionamento pessoal com Cristo. Agora, como é que a gente consegue isso? Ter intimidade com Cristo. Como é que a gente consegue conhecer melhor Cristo? Como? Primeiro, através dos evangelhos. São 4 livros na Bíblia. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. São chamados de livros biográficos. São 4 livros que falam a respeito de quem? Os 4 evangelhos trabalham apenas falando sobre Cristo, sobre Jesus. Tudo que nós quisermos saber sobre Cristo, nós vamos encontrar onde, meus irmãos? Nos 4 evangelhos. Vamos repetir de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Diga para o irmão que está ao seu lado: é Mateus, meu filho. É Marcos, é Lucas e é João, que você vai conhecer mais sobre Jesus. Quais são as parábolas que você sabe sobre Jesus? As mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Irmãos, nós como cristãos temos que conhecer todas as parábolas, não é algumas não, todas elas. É a nossa responsabilidade como crente, como seguidor de Cristo. Como é que você pode morar no Brasil e alguém pergunta para você e diz assim: onde é que é a capital do Brasil? E você diz: Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que a pessoa é brasileiro e não sabe onde é que fica a capital do Brasil? Como? É a mesma coisa, irmãos. Como é que nós dizemos que somos cristãos, não é? Carregamos esse nome e nós não conhecemos de fato os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, as doutrinas de Jesus. Como, irmãos? Então nós vamos encontrar onde? Como nós podemos conhecer melhor o nosso Senhor? Nos evangelhos, através da escola bíblica dominical, através dos estudos bíblicos. Nós vamos conhecer mais o nosso Senhor Jesus e através da oração. Da oração.
Você ora, irmão? Você ora em casa? Você tem um tempo sozinho? Você e Jesus, mais ninguém. Porque é dessa maneira que você vai ter um relacionamento melhor com o seu Jesus, com o meu Jesus, com o nosso Jesus. Você não pode dizer que é um crente, que é um cristão, mas não se relaciona com Cristo. Então, se queremos conhecer melhor Jesus, temos que ir para a palavra, temos que ir para os evangelhos, temos que ir para os estudos bíblicos e temos que ir para a oração. É por isso que Paulo ora no versículo 16 e 17. Ele ora para que os efésios conheçam melhor a Cristo. Cristo não pode ser um conteúdo apenas, uma matéria apenas. Cristo tem que ser uma pessoa que você conhece pessoalmente. O versículo 18, Paulo diz que se conhecermos a Jesus, nós vamos ter alguns benefícios. Alguns benefícios. Paulo vai dizer isso aqui no versículo 18. Se procurarmos conhecer Jesus, o que é que Cristo fará para aqueles que desejam conhecê-lo? Aqueles que realmente desejam conhecê-lo e têm atitude para isso. Porque tem pessoas, meus irmãos, que têm a vontade de conhecer Jesus, não é? Tem o desejo, eu quero Jesus. Na hora do louvor até canta, oh Jesus, eu quero te conhecer mais. Mas lhes falta atitude. Falta atitude para isso. Ter vontade não vai melhorar sua vida em nada. Ter desejo não vai melhorar sua vida em nada. Mas ter atitude vai. Atitude. Se queremos conhecer Jesus, temos que ter uma atitude. E essas atitudes que eu apresentei aqui são boas atitudes. Bíblia, estudo bíblico, escola dominical, pequenos grupos, a igreja, estar na igreja, oração, tudo isso nos ajuda a conhecer melhor o nosso Jesus. Isto é uma atitude. Mas ficar em casa desejando vir para a escola dominical, estar em casa, eu podia orar agora, né? Mas eu estou tão assim desanimada. Isso não vai melhorar a sua vida em nada, absolutamente nada. Mas transforme essa vontade em atitude, meu querido. E aí, isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 18, vai se tornar uma realidade na sua vida. Amém? Olha o que ele diz aqui no versículo 18. Depois dele orar, né, dele informar a igreja que está orando por ela, para que ela conheça mais o Senhor Jesus, aí ele vai dizer algo maravilhoso no versículo 18. Ele vai dizer que nós seremos iluminados. Paulo está dizendo, se vocês procurarem conhecer mais Jesus, vocês serão iluminados, os seus olhos serão abertos. É isso que ele está dizendo aqui. Cristo vai nos iluminar, vai abrir a nossa visão, vai abrir um leque na nossa vida de oportunidade espiritual. Ele vai abrir o nosso entendimento. E qual é o tipo de entendimento que o próprio Cristo vai nos dar se nós buscarmos a Ele? O próprio Paulo vai continuar a dizer aqui no versículo 18. Ele vai dizer para que saibamos qual é a esperança da nossa vocação. Paulo está dizendo, olha, busque o conhecimento de Cristo, porque Ele vai abrir os olhos de vocês. Eles vão iluminar vocês. E na hora que Ele fizer isso, aleluia, vocês vão saber qual é a esperança da vida de vocês. Vocês vão saber qual é a vocação da vida de vocês. Não é bênção, não é vitória, não é milagre, não é nada disso. Ele vai dizer que a esperança da nossa vocação é o quê? O versículo 18 nos dá a resposta. As riquezas da glória. As riquezas da glória. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo tudo aquilo que nós estamos pregando há tanto tempo aqui nessa igreja. Paulo está dizendo, é necessário que a igreja conheça melhor Cristo. Porque somente Cristo pode abrir os olhos desta igreja, para que esta igreja entenda qual é a sua real vocação. E a sua real vocação não é aqui nessa terra. A sua real vocação, a vocação da igreja, são as riquezas da glória. Em outras palavras, estamos aqui por causa do céu. Estamos aqui porque o nosso alvo é a nossa salvação, irmãos. Não é outra coisa. Não é outra coisa. É por isso que aqui nós acabamos com esse negócio de hedonismo, né, irmãos?
essa busca pelo prazer, não é? Antigamente a gente ficava preocupado. E aí, irmão, gostou do culto, irmão? Gostou do culto? Gostou do louvor? Gostou da palavra? Acabamos com esse hedonismo aqui, porque nós não cantamos para ninguém aqui na terra, não é? Nós cantamos para Deus, o culto é para Deus. Então, a gente acabou com essa preocupação, se tem alguém aqui gostando, se tem alguém que não está gostando. Não, o culto é para Deus, o louvor é para Deus. Se a palavra é bíblica, e se tem pessoas que não estão ouvindo bem isso que nós estamos pregando, irmãos, acabou essa preocupação nossa. Porque hedonismo na vida da igreja não é saudável, né, irmãos? Vocês não estão aqui para se divertir. Quer se divertir? Vai lá no centro, está tendo um negócio de fanfarra aí, né? Vai lá. Vai ver um bocado de homossexual lá dançando igual uma mulherzinha. Não é? Mas igreja não é lugar de diversão, meus irmãos. Igreja não é lugar de prazeres carnais. Igreja é o lugar onde nós viemos para ouvir a palavra do Senhor. Igreja é o lugar onde nós viemos para adorar ao Senhor. Igreja é o lugar onde nós estamos aqui para viver em comunhão, para cumprir com aquilo que Cristo disse para nós. Esse é o propósito da igreja, amém? E qual é a nossa vocação? As riquezas da glória. Aleluia. Coloque sua mão no teu coração e diga: eu estou aqui por causa do céu, por causa da minha salvação, por causa da eternidade. É por isso que eu estou aqui. No versículo 19 ao 20, Paulo fala sobre o poder de Deus. Ele vai dizer aqui no versículo 19 e o 20: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Veja bem, Paulo começa falando aqui, pelo menos nessa exposição de hoje, ele começa falando do desejo dele que a igreja conheça mais a Deus. Aí depois ele vai dizer qual é a recompensa da igreja que deseja conhecer melhor a Deus. Essa igreja, ela vai receber uma revelação que poucas igrejas têm, né? E eu louvo a Deus, meus irmãos, que nós somos iluminados. Nós recebemos essa revelação para a glória de Deus. Porque o nosso foco aqui é quem, irmãos? Cristo. Cristo. Dificilmente vocês agora estão aqui por causa de um culto gostoso, de algo maravilhoso, de uma promessa, de uma bênção, de uma vitória, de um milagre. Não. Eu creio, irmãos, que 99% de vocês que estão aqui por causa de Deus. Estão aqui por causa da salvação. E por que nós temos essa visão, irmãos, hoje? Porque acabamos com campanhas aqui na igreja. Esse negócio de campanha, graças a Deus, Deus nos iluminou, nos mostrou a verdade. Nos mostrou que a nossa vocação não é essa, o nosso chamado não é esse. Então nós somos iluminados com isso. E depois de que Paulo falar isso, explicar isso, ele vai mostrar que Deus, ele é poderoso. Ele vai dizer aqui, em algumas traduções, eu não sei se a sua está assim, que o poder de Deus é sobre-excelente. É mais do que excelente, é sobre-excelente. Ele vai dizer que o poder de Deus é grandioso. Deus é grandioso. Aleluia. Tão grande que ele diz aqui no versículo 20, que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Paulo está dizendo, o nosso Deus, o seu poder é tão sobre-excelente, tão grandioso, que ele teve poder de ressuscitar Cristo dentre os mortos. E você sabe, irmãos, que a vitória da igreja, ela está tanto na morte de Cristo, quanto na ressurreição de Cristo. Imagine se Cristo não tivesse ressuscitado. Estávamos todo mundo aqui perdendo nosso tempo aqui nessa igreja. Estamos aqui por conta dessa vitória tão maravilhosa que já foi dada para nós. A ressurreição de Cristo. Cristo não está morto. Cristo ressuscitou. Ele diz aqui no versículo 20, que Cristo está assentado à direita de Deus nos céus. Aleluia. E para que ele está lá? Agora, nesse momento. Por que Cristo está à direita de Deus? Por quê? Porque nós pertencemos a Ele como igreja. E se nós pertencemos a Cristo como igreja, Cristo irá zelar dessa igreja. E à destra do Pai, Ele intercede por nós.
Ele está lá o tempo todo intercedendo por mim e por você, à direita do Pai. E o nosso Deus, Ele é poderoso, porque Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. E esse mesmo Deus, irmãos, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, cujo seu poder, de acordo com Paulo, é sobreexcelente, Ele é o nosso Deus. Dá para imaginar isso? Veja bem, às vezes nós somos tão carnais, e a nossa mente é tão obscurecida pelo pecado, que revelações que são dadas para nós, que nos deveria levar até mesmo ao delírio espiritual, não nos leva, por causa do obscurecimento espiritual da nossa vida, por causa dessa mente tão pecaminosa que nós temos. Porque Paulo está revelando aqui uma coisa magnífica, a ponto de nós pecadores, nessa raça ruim que nós somos, não perceber essa revelação tão grandiosa. Paulo está dizendo o seguinte, que o Deus que é poderoso, e o seu poder sobreexcelente e grandioso, e que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele também é o Deus da igreja. O Deus da igreja. E eu pergunto para vocês, o que vocês são? Nós somos o que em Cristo, irmãos? Igreja. Nós somos igreja. Nós somos uma raça diferente dessa terra. Uma raça diferente. E Deus é o nosso Pai. Em uma linguagem bem indireta aqui, Paulo está dizendo, Deus é poderoso, e o seu poder está à disposição da igreja dele. E eu sou a igreja do Senhor. E esse poder está à nossa disposição, não para nós usarmos da nossa maneira, porque não vai nem adiantar, não vai ter nem poder nenhum. Mas esse poder está à nossa disposição para nós usarmos de acordo com a palavra de Deus. E se nós usarmos esse poder, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, com certeza esse poder será algo real, será algo visível na vida da igreja. E não será esse tipo de poder para fazer o povo ficar rolando pelo banco. Não, mas será um poder onde nós vamos perceber Ele, sabe aonde? Quando nós vemos um pecador aqui entregando a vida para Jesus e ter a sua vida completamente regenerada. Esse é o poder do Evangelho. Paulo disse isso, irmãos. Eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder para quê? Para a vossa salvação, para a salvação das almas. O maior milagre, irmãos, já aconteceu na sua vida. Não vai acontecer. O maior milagre já aconteceu. É porque nós somos tão pecadores que nós não conseguimos perceber isso. Alguns não conseguem perceber isso. Mas eu sou milagre, você é um milagre. Você é um milagre. De acordo com a Bíblia, irmãos, não era nem para você estar sentado nesse banco. Porque de acordo com a Bíblia, todos os ímpios são inimigos de Deus. São inimigos, odeiam Deus. Não gostam de Deus. E se você está aqui, não é porque você quis vir. Porque de acordo com a Bíblia, nenhum ímpio tem vontade própria para entregar a vida para Deus. Deus é que chama. Deus é que o atrai. Jesus Cristo falou isso. É o Pai que traz vocês até mim. Não é vocês, é o Pai que traz. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. É Deus que nos escolhe, meus irmãos. Com todo o pecado, com toda a miséria que todo mundo aqui já praticou, Deus te escolheu. Por isso que Ele é maravilhoso, sobreexcelente. Aleluia. Por isso que Ele é o nosso Deus. E esse poder dele está à nossa disposição. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o que, irmãos? O meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Preciso dizer alguma coisa, irmãos? Preciso falar alguma coisa, irmãos? Vamos ler bem forte. Lê para você mesmo, lê bem alto, para o diabo ouvir. Ele tem que ouvir isso. Ele tem que ouvir. Se você ficar lendo baixinho no seu consciente, Satanás não vai ouvir isso.
Então eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite. Foi por isso, Paulo nos deu essa revelação à toa, de que Deus é poderoso, que seu poder é sobreexcelente, que seu poder é grandioso. Paulo não nos deu essa revelação à toa. Paulo está dizendo para a igreja, Deus ajuda vocês. É Deus que ajuda vocês. Então vamos tomar posse dessa palavra, meus irmãos, e vamos ler bem alto, amém? Quem está lá no fundo, por favor, levanta a voz, e o Hélio, ajuda aí, em nome de Jesus. Vamos lá, Salmo 54:4 diz assim, eis... Aleluia. Irmãos, tem algo melhor do que esse aqui, irmão? Tem algo melhor para nós do que esse aqui? Eis que Deus é o meu ajudador. É o meu, viu? O Senhor é quem sustenta a minha vida. É Deus que está te sustentando, irmão. É Deus que sustenta a tua casa, irmão. Irmãos, eu vejo pessoas aqui passando por cada situação difícil. Você não imagina, irmãos, os problemas que existem aqui na vida de alguns irmãos da nossa igreja. Mas se Deus não o sustentasse, a situação estaria bem pior. Bem pior. Bem pior. Você está reclamando do salário que você ganha? Se Deus não te sustentasse, querido, eu acho que você não ganharia dinheiro nenhum. Nenhum. É Deus que te sustenta. Tome posse dessa palavra, amém? Vamos para o Salmo 20, versículo 7 e 9. Salmo 20, versículo 7 ao 9. Salmo capítulo 20, versículo 7 ao 9. Salmo 20, versículo 7 e 9, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. É isso aqui, irmãos, que Paulo está dizendo para aquela igreja. Paulo está dizendo, irmão, para aquela igreja de Éfeso: vocês estão no meio da promiscuidade. O pecado está cercando a igreja de todos os lados. Mas confiam em Deus. Façam menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós que, irmãos, a igreja de Cristo na terra, essa não cai, não, mas essa se ergue diante do capeta, diante do diabo, diante de Satanás. A igreja se ergue e fica de pé. Porque a igreja de Cristo, embora esteja cercada pelo pecado, ela tem que estar de pé. De pé, meus irmãos. De cabeça erguida. E quem é que está sustentando, irmãos? Salmista Davi, no capítulo 62, nos diz quem sustenta a gente. Davi diz: eu sou como um muro prestes a cair, uma parede inclinada, mas Deus é a minha força. Irmãos, se não fosse por Jesus, vocês estariam afundados no pecado. Nós estaremos afundados na lama. Se estamos aqui, irmãos, vivendo a cada dia um dia de santidade, amém? Nos convertendo a cada dia, porque o verdadeiro cristão, ele se converte diariamente. Nos arrependendo diariamente dos nossos pecados. Fazemos isso porque Cristo nos sustenta. Cristo e o seu poder é sobreexcelente, é grandioso. E Ele é capaz de nos sustentar. Se Deus teve poder de ressuscitar Cristo dentre os mortos, Ele tem poder de guardar a nossa vida até aquele dia. O dia da volta do seu Filho. Portanto, irmãos, esse é o nosso Deus.
Nosso Deus é poderoso, o nosso ajudador, o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. No versículo 20 ao 22 de Efésios 1, Paulo, ele fala agora que Jesus, após ser ressuscitado dos mortos, ele se torna o cabeça da igreja. Aleluia. Isso é uma revelação tremenda, irmãos. Tremenda. A cabeça dirige o corpo, amém? Não é isso? E Paulo está dizendo que quando Deus ressuscita Cristo dentre os mortos, Deus o coloca Cristo como cabeça da igreja. Deus coloca Cristo como aquele que vai dirigir a igreja, que vai orientar a igreja, que vai direcionar a igreja pelo caminho de consagração, de santidade, aleluia. Cristo é o nosso cabeça. O que manda na sua vida? Você se manda na sua vida, irmão? O crente, ele não se manda, ele não se governa. Quem governa a vida do crente é Cristo. É Cristo. O cristão que não é governado pelo cabeça, ele pode ser qualquer coisa, menos cristão. Menos cristão. Se tem alguém cristão que vive fora da vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, ele não é cristão. Ele não é cristão. Se ele vive do seu jeito, eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, não é? É igual aquele pastor que eu contei o caso. Eu sou pastor, mas a minha enxada não é. O pastor estava lá, trabalhando na igreja, o vizinho começou a ameaçar ele, né? Falar um bocado de coisa para ele. O pastor, tu está falando isso aí porque tu está em cima, agora desce aqui e fala para mim aqui embaixo. Porque ele estava com a enxada na mão. Imagine só um pastor. Esse cara é pastor, ele não é nem cristão e nem pastor. Ele pode ter lá aquele título, mas ele não é. Porque o verdadeiro cristão, ele tem Cristo como cabeça. E se Cristo é a cabeça, ele é governado por Cristo. Ele é direcionado por Cristo. Aleluia. Cristo é o nosso líder. Cristo é o nosso líder. É Cristo que diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. É Cristo que tem que dirigir a sua vida, porque Ele é o seu líder. Você vive para Ele, você respira Ele. Porque além dele ser o cabeça da igreja, além dele ser o líder da igreja, Ele é o Messias. Aquele que veio ao mundo para tirar o pecado dele. Aleluia. Cristo, além de ser o cabeça, além de ser o líder, além de ser o Messias, Ele é o ungido de Deus, o consagrado de Deus, o enviado de Deus, irmãos. Cristo não é qualquer coisa. Não é, irmãos. Cristo, ele deve ser respeitado, temido, amado, querido. Devemos tratar Cristo, irmãos, com muito respeito. Uma coisa que está acabando nas igrejas hoje é a reverência. A santidade no cultuar. A reverência no adorar. Hoje culto não é mais culto. É show. Tem até programa evangélico que tem nome de show, irmão. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Cristo é o consagrado de Deus e o cabeça da igreja. E com essa notícia, irmãos, nós não precisamos temer a nenhum governo. Amém? O governo do PT quer acabar com os crentes. Estão elaborando leis e mais leis para perseguir os cristãos dessa nação brasileira. Nós não precisamos temer a eles. Sabe por quê, irmãos? Porque a batalha já foi ganha. A batalha já foi vencida. Satanás já está derrotado. E se você ler o último capítulo da Bíblia, você vai ver quem serão os vencedores lá. E o PT, com toda a sua filosofia diabólica, e com tanto sistema diabólico que estão por aí, de acordo com o Apocalipse, eles não vencerão. Apocalipse diz para nós, quem é que vai vencer no final? A igreja vencerá. A igreja triunfará. A igreja entrará pelos portões celestiais. Irão morar para sempre com seu Cristo, com seu Deus. Aleluia. E viverão eternamente lá. A igreja sobreviveu durante 2000 anos, ela pode viver mais 4, mais 5, mais 3, quantos for necessário. Por quê?
quem é o cabeça dessa igreja não é Valdomiro, não é Rex Soares, não é o pastor Júnior. Quem é o cabeça desta igreja é Cristo. É Jesus que é o cabeça. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver João, o grande apóstolo, preocupado com o futuro da igreja. João, oh meu Deus, preso lá na ilha de Patmos. E ele preocupado, como é que vai ser o futuro da igreja? E então Deus dá uma visão maravilhosa para ele. E a visão é essa. Ele olha para o trono. E ele vê que no trono, quem está sentado lá, Ramacaia Suri canta lá, é ele. Quem é que está sentado no trono, irmãos? Quem, irmãos? Quem, irmãos? Jesus é rei. Jesus ainda está sentado no trono. Deus está lá e estará lá para sempre. Sempre, irmãos. Se nós somos a igreja do Senhor, Ele vai preservar a nossa vida. Aleluia. Até aquele grande dia. Nós não precisamos temer a morte, nem o diabo, irmãos. Tem alguém aqui com medo da morte? Você não precisa temer. Você não precisa temer a Satanás. Porque o contrato já foi assinado e selado. O contrato da nossa salvação. Amém? Irmãos, nossa vitória já está garantida. Não vai ser garantida. O melhor de Deus não está por vir, já veio, é Jesus Cristo, Ele já veio. E a maior vitória que nós precisamos, irmãos, para andar bem, amém? Para andar feliz, para chegar aqui na igreja e dizer glória a Deus, aleluia. A nossa maior vitória, irmãos, sabe o que é? É o nosso nome escrito lá, no livro da vida, irmãos. Teu nome está escrito lá? Tá. Teu nome está escrito no livro da vida, irmão? Então dá glória a Deus. Exalta a Deus por isso. Mas não seja como os incrédulos. Não seja como os carnais, que para ficar feliz, satisfeito, contente, tem que ter saúde, tem que ter dinheiro, tem que ter carro. Irmãos, nós não somos carnais e nem ímpios. Nós não vamos dar glória a Deus só quando tivermos saúde. Nós não vamos dar glória a Deus só se tivermos dinheiro no nosso bolso, bom trabalho. Não. Vamos dar glória a Deus apenas pelo fato dele ter perdoado os nossos pecados e escrito o nosso nome no livro da vida. E as outras coisas, pastor? E como é que ficam as outras coisas? Porque tem um bocado de crente desviando por causa dos problemas da vida, é? Olha o que diz aqui Romanos 8, 37 ao 39. Romanos 8, 37 ao 39. Isso aqui é para quem é crente de verdade. O crente verdadeiro, irmãos, ele cumpre com isso aqui, com esses critérios aqui. O verdadeiro, viu? O verdadeiro. E ele nos diz aqui, Romanos 8, do 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Aconteça a desgraça que acontecer, é isso que ele está dizendo. Aconteça a miséria que acontecer, o problema que acontecer, pode vir a luta que vier. Ao verdadeiro cristão, nada irá separar ele do amor de Deus. Por quê? Porque ele está firmado em Cristo Jesus, que é o Senhor dele. Nada vai nos separar, irmãos. Nada. Pode vir o problema que for, a miséria, a desgraça que vier, a perseguição, pode até nos matar, irmãos. Não está muito longe disso não. Nada vai nos separar. Nada pode nos separar. Porque estamos firmados, irmãos, não em coisas temporais, amém? Estamos firmados em coisas
temporais. Estamos firmados na eternidade. O nosso propósito não é materialismo, o nosso propósito é espiritual. Estamos aqui para sermos salvos. O versículo 22 e 23, Paulo nos diz algo que deve deixar todo cristão genuíno, né? É bom falar isso, né? Todo cristão genuíno, cheio de alegria. Cheio de alegria. Cheio de alegria. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Ele diz, versículo 22 e 23, para a gente fechar isso aqui, né? Basicamente. Ele diz que Cristo foi constituído como cabeça da igreja. E ele diz o que é a igreja. Quem é a igreja? Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Fantástico isso, né? A igreja não é uma coisinha aqui nessa terra. A igreja não é uma coisa insignificante aqui nessa terra. A igreja é o corpo do Criador. A igreja é o corpo do Salvador. A igreja é o corpo do Soberano. E quem é a igreja, irmão? Eu pergunto novamente, quem é a igreja? Bate aí. Eu sou o corpo de Cristo. Eu represento Lamacaia Sede Cantalacha. Cristo. Cristo, 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 Cristo. Fiquemos em pé.